Ainda não caiu a ficha aqui da editora Pock Nankin de que nós temos o co-criador de Lobo Solitário no nosso catálogo! Temos o prazer de anunciar com este vídeo aqui a chegada do nosso segundo título do mestre Gozeki Kojima, A Lenda de Musashi! Opa. Então olha só que histórico, né? Está chegando para todos que fizeram a pré-venda o Kogarashi Monjiro, nosso primeiro trabalho do Gozeki Kojima aqui na editora. Esse aqui, ele adaptou um romance clássico do Sasazawa Saho, de um personagem icônico da cultura popular japonesa, que é o Kogarashi Monjiro. Nesse aqui, ele tem um roteirista fazendo dupla com ele, que é o Mamoru Sasaki. Então, eles pegam a história do Musashi e decidem contar juntos. E aí, você vai se perguntar, mas ué, a Pipoca Nankin já não lançou uma biografia em mangá do Musashi? Se você disser assim, eu já tenho esse Musashi aqui que é espetacular, eu não preciso de outro, é o seu primeiro erro. Exatamente. É o seu primeiro erro. Aqui é Miyamoto Musashi como você nunca leu. Exatamente. Dá pra dizer que é isso. E as obras, galera, elas são complementares também. Óbvio que você pode ler esse daqui sozinho, separadamente, sem necessidade de ler mais nada. Isso aqui é muito... Mas pra quem lê tudo... Isso aqui é muito bacana. É muito melhor. Porque ele dá um panorama geral da vida do Musashi. De começo ao fim. É praticamente toda a biografia dele, né? Aparece ele pequenininho e vai acompanhar até o final dos seus dias, né? E é um mestre indubitável também do mangá, né? E é Shotaro Ishinomori, o rei do mangá. Legal, excelente pra você conhecer essa figura histórica. Agora, esse Musashi aqui, primeiro que começa com o Musashi um pouquinho mais velho, nos anos mais avançados da vida dele. E a segunda coisa que é digna de menção é que ele vai passando por momentos interessantes da vida do Musashi, momentos importantes, mas eles trabalham muito a dramaticidade de cada momento, suprindo lacunas de que a gente não sabe exatamente como foi, do que eles consideram que tenha sido. Então isso aqui é um baita de um drama de samurai, cara. É isso. É um puta drama de samurai, é muito da hora. Por isso cara. que o nosso título é A Lenda de Musashi. Porque aqui realmente nós vamos ver o Musashi mais velho. Inclusive, aqui tudo bem, a gente tem um trecho, um capítulo dele mais velho também. Claro, claro. Mas aqui é basicamente, você salta do conflito que ele tem com os Yoshioka. É esse clã, né, que ele enfrenta todo o clã e arrebenta no começo da trajetória dele. E você já salta um bom tempo na vida dele, com ele mais maduro, desenvolvendo o estilo Niten e Shiryu, de duas espadas. Já com uma certa reputação, já com o nome mais conhecido no Japão, né? E aí, depois disso, o que pega mesmo no mangá é ele filosofando acerca de seu caminho e depois levando a escrever o livro dos 5 elementos, ou o livro dos 5 anéis. São momentos chaves da vida dele que o levam a essas inspirações para escrever o livro, né? Isso. Então são acontecimentos importantes na vida dele, não necessariamente toda a vida dele. Essa é a diferença. Você sabe que uma coisa que rola aqui, ao longo de todo o quadrinho, é pontuada a rivalidade dele com a escola Yagyu. Isso. Né, que, na verdade, eram os oficiais lá do Shogun, na época, a escola oficial. Eles eram os treinadores oficial, da família do Shogun. E no início, o Musashi, ele aspira a isso, porque é o cargo mais alto que se pode ter, né? É a espada mais forte do Japão. E toda a luta dele, para afiar a espada dele, né, com o perdão do trocadilho, é justamente para um dia ser reconhecido dessa forma. Só que conforme os anos vão passando, você vai vendo o Musashi, de repente, não querendo ter conflitos simplesmente per se, né? Porque um conflito pelo conflito, ele não se interessa mais por isso. Você vê ele fazendo uma coisa que você consideraria impensável, que é conceder a vitória a uma pessoa por conta da força das circunstâncias. Você vê então o Musashi amadurecendo cada vez mais, passando conhecimento dele para os alunos dele, para os discípulos dele. Essa parte da filosofia, cara, me pegou assim. Ele vai ficando cada vez mais sábio e vai mudando de comportamento, né, perante a vida. E ele vai também se colocando assim frente a alguns desafios que mudam muito a ideologia dele, né? Muda muito o modo de pensar. Por exemplo, tem um momento aí que ele vai se deparar com o uso de armas de fogo pelo exército inimigo. E ele, eu tô usando espada. É um conflito muito grande pra ele. Ele usar espada, se ele deve continuar usando espada, e o que ele acha das pessoas usando arma de fogo. Tem um outro capítulo também... Nessa parte, ele fala assim, eu me privei a vida inteira dos prazeres carnais, me fui abstêmio, não tive álcool, não sei o que lá, só pra me concentrar na espada. Pra vir um cara aqui criar uma arma de fogo. Que não exige treinamento nenhum, quase nenhum, né?
por parte de quem tá Aí manuseando. aquilo dá uma virada na cabeça dele. Aí tem E a espada não é nada perto disso. Eu morro pra aquilo ali num piscar de olhos. Isso. De longe, né? De que serve isso aqui? É muito louco esse Aí conflito. os autores vêm trazendo o raciocínio dele, os pensamentos dele, pra gente entender como isso tá alterando, né? Tem um capítulo sensacional, mais pro final do quadrinho, sem spoiler nenhum, que ele vai se deparar com uma comunidade de cristãos, né? Os cristãos estavam sendo perseguidos no Japão naquela altura do campeonato, e aí ele começa a se questionar na questão do papel de Deus mesmo, né? E aquilo dá um nó na cabeça dele também. Então a gente acompanha todas essas elucubrações dele e como isso muda a vida dele. E é muito legal que nessa estrutura de capítulos que eles vão montando, desses momentos-chave dele, às vezes começa, mas sempre acaba também com uma aspas citação do livro, né? E aí a gente entende, então foi esse Do momento... livro dos 5 elementos. Dos 5 elementos. Então foi nesse momento, por conta desse conflito ou por conta dessa ação, que ele bolou essa frase aqui, esse trecho do livro. E ao mesmo tempo, a hora que tem que ter os confrontos, as lutas de samurai mesmo, meu amigo. Puta aquela merda. Vocês que já conhecem o Gozeki Kojima, cara. Gente, mano, é absurdo. E assim, tem um momento que eu fiquei de cara, Musashi, o rei da estratégia, quando ele vai lutar contra o Ganbei. Não vou falar qual que é isso daí, mas o Ganbei arma uma estratégia contra ele a ponto dele falar... O que eu faço agora, cara? É um confronto muito da hora. Isso aí, É tenso até, né? É tenso, você fica tenso. Veio da mente dos autores, cara. Esse quadrinho é brilhante. Olha, o Gozeki Kojima, ele é... O Mamoru Sasaki, pra falar primeiro do Mamoru Sasaki, né? Ele foi um roteirista muito conhecido no Japão também. Atuou nos mangás, atuou com Tokusatsu. Ele fez, por exemplo, muita coisa de Ultraman. Ele atuou no cinema, na televisão. Era um cara super tarimbado. E o Gozeki Kojima dispensa apresentações, porque nós já falamos bastante dele aqui em vídeos especiais sobre Lobo Solitário. Tem 2 aqui no canal. No vídeo do Papel Jornal recente que a gente fez. No próprio vídeo do Kogarashi Monjiro e agora o Papel Jornal do Lobo Solitário, né? Aproveitando esse gancho sobre Gozeki Kojima, no Papel Jornal do Lobo Solitário, o Ale menciona, né, que foi o primeiro mangá que saiu no Brasil, quando veio pela Cedibra, e foi o primeiro mangá, portanto, que você leu. E como aquilo impactou a tua vida, né? Você vê as filosofias, o modo de escrita do Lobo Solitário, o modo de desenhar, toda a narrativa lá, foi um impacto, assim como foi no Frank Miller, que levou para o Ocidente a obra, também foi em você, Alexandre Calari. Cara, imagina em quanta gente também, se né? em vez de ter vindo pro Brasil o Lobo Solitário, tivesse vindo este mangá do Musashi aqui, o impacto teria sido o mesmo pra você. Eu tenho certeza, teria sido o mesmo. O impacto só não é maior hoje nas nossas vidas, porque a gente já tomou contato com outros mangás, com outras obras, inclusive já lemos outras coisas relacionadas a Miyamoto Musashi. Mas se você a não cultura leu... japonesa e cultura samurai de como um todo, torta e direita, você já tem né? uma vivência de artes marciais, nossa, da vida toda, né? Mas se você nunca leu isso, prepare-se para ser impactado. Porque realmente é muito impactante, cara. Se você entrega esse mangá, eu não estou dizendo o que você deveria fazer, mas se você entregar para uma pessoa mais nova... Não deve fazer. Mas Lobo Solitário também não devia, e o Ale era mais novo, ele Tá vendo? Faz o que vocês quiserem. É isso aí que eu tô dizendo. Eu cresci nos anos 80, eu discordo em partes dessa filosofia atual. Mas é que é um mangá que é muito violento, tem sexo, tem estupro, tem diversas coisas. Tem violência, né? tem nudez, etc. Tal qual tem o Lobo Solitário também. Mas você... E a gente ama. Você impactaria muito a vida de qualquer leitor mais jovem. Porque eu tenho certeza, cara. Esses ensinamentos dele são impressionantes, assim, funciona para diversos momentos da vida. Por isso que ele é tão fascinante, toda essa filosofia do Miyamoto Musashi, e tão utilizada em diversas frentes aí, né? Porque realmente você termina de ler um capítulo, aí vem aquele trecho assim. É um parágrafo. Você falou que foi onde ele tirou as frases, mas são parágrafos inteiros do livro, né? Inteiros. Aí você fala, puta vida, olha só, eu tô aprendendo uma parada aqui. Eu tô revendo o meu jeito de viver por conta dessa frase aqui. É um negócio muito impressionante, impactante mesmo. Tem uma que ele fala da nossa como deve ser a nossa postura diante de um inimigo. De você ter medo ou não. É muito bom o parágrafo. Você fala, caraca, realmente é muito bom. Mas para além disso, a narrativa tem momentos aqui de luta de espada que são absurdos. Mas as melhores partes pra mim são as lutas de espada em que a espada sequer é sacada. Tem coisa assim. Tem um momento em que o Musashi, só cruza na estrada com o Yagyu. Maluco! Como que o Gozeki Kojima consegue fazer uma narrativa tão incrível? É só os caras passando um pelo outro e se reconhecendo, tipo, pô, me liguei, esse é o Yagyu, tá, esse é o Musashi. Mano, mas é um momento brilhante de narrativa. E é arrepiante, né? Você fala, caraca, bicho. Você fala, caraca, como ele consegue, cara? E os momentos que ele fica, que precedem o combate,
que o Musashi tá só com as espadas em mão e o inimigo tá de frente pra ele. E que calma, né? A tensão que ele cria. A calma que o Gozek emprega nesses quadros. Às vezes fica páginas assim, sem nenhum texto, né? Só de embate, assim, olho no olho e tal, e depois a ação mesmo. Puta, ele é um mestre absoluto da narrativa. Ó, aqui nós estamos em 1985. Já tinha acabado o Lobo Solitário, que o Lobo Solitário e o Kogarashi Monjiro ele fez na mesma época, né? Na década de 70, basicamente. Ele já tinha feito Samurai Executor também, né? Nessa altura. Já tinha feito. Ou seja, gigante. Conforme você lê, cara, você percebe que ele é um mestre mesmo, que tem pleno domínio daquilo que tá fazendo. Eu sinto, cara, que ele não despende mais esforços do que o necessário para colocar na página. Sim. O que tem no quadro é certeiro, é o que preciso. Às vezes ele tira o cenário inteiro para só colocar o personagem, às vezes para só colocar um detalhe do cenário, mas é aquilo que precisa. Sim. Você fala, mano, eu sinto que esse cara, a mão dele se move sozinha desenhando. Absurdo, cara. A gente mencionou do impacto que deve ter sido pro Frank Miller nos 2 programas que nós fizemos aqui, mas em nenhum dos 2 a gente mencionou. Olha esse quadro aqui, ó. Mano, eu tenho certeza que o Frank Miller em 300 tem isso. Que são os caras caindo da montanha, a montanha de perfil. Aqui, e também com o Kogarashi Monjiro, tem várias vezes esse tipo de recurso. Aí você começa a ver, mano, esse cara, ele foi muito influente. Mas muito influente. E conforme eu ia lendo, revisando e tudo mais, eu me sinto grato por poder ter na nossa editora os 2 maiores mestres de mangá de samurai de todos os tempos. Exatamente. Que é o Gozek Kojima e o Hiroshi Hirata, mano. A gente tem os 2 maiorais, velho, aqui na editora. Isso é um feito e tanto. Quando é que eu ia imaginar um negócio desse, cara? E é muito legal ler os 2 pra ver suas diferenças, assim. Porque você bate o olho no Hiroshi Hirata, nas cenas de ação, principalmente, que ele faz, você sabe que é ele. Ele tem você o vê estilo o Gozek dele. Kojima, é o Gozek Kojima. São diferentes, assim. Tem um jeito de contar diferente. Apesar de ser o tema parecido, ser uma época parecida e tal... É um jeito de cada um, muito particular, cara. E a muito gente legal. tá falando mangá de samurai aqui de uma forma, claro, mais fácil de escrever pra todo mundo entender. Mas, na verdade, são Jidai Gekis. Jidai Geki é o drama de época no Japão, né? Que era feito aqui na forma de Gekiga, que são os quadrinhos mais realistas, né? Que detalham tramas realmente calcadas totalmente na realidade. E o Musashi, ele não pode ser chamado de samurai, na verdade, e sim de espadachim. Isso. Porque samurai significa literalmente aquele que serve. E o Miyamoto Musashi nunca serviu ninguém além de si mesmo. Inclusive, totalmente autodidata. Ele nunca frequentou nenhuma escola. E na moral, quando você tá aqui no começo do mangá e você vê os inimigos dele, os adversários, tendo pela primeira vez o contato com o estilo de 2 espadas, é absurdo, cara. É muito bom. Isso era um negócio que assustava o inimigo da época, era ir pensar como assim? Eu gosto ele muito... tava usando as 2 de uma vez. Eu gosto muito desse retrato B10 pra caramba do Musashi nesse quadrinho aí. Mas ele é muito assim, aquela coisa do olhar, frio e calculista. Tem um momento que eu acho brilhante também, quando ele encara o cachorro. Tem um puta de um cachorro bravo, ele olha pro cachorro e o cachorro fica, tipo, calmo. Aí todo mundo fica... Como eu conseguiu controlar um cachorro tão bravo, né? E aí, tipo, só com o olhar, só com o jeitão dele, né? Não, tem caras que vão desafiá-lo e percebem, tipo assim, não, nem vou seguir que eu já estou ligado que eu vou Já perder. vou perder. Eu vou perder, velho. Nem vou, não, você tá... É muito legal. E esse momento que você falou que ele cruza com o Yagyu é justamente uma coisa assim, porque, pô, eles nos conheciam face a face. Não tinha foto, não tinha não sei o que lá tal. Ele não sabia quem era quem. Mas quando eles estão passando um pelo outro, você acredita que por um conjunto de fatores, desde a maneira como eles usam as espadas, até a emanação da energia um do outro. Sim, da presença. A presença, a aura, o olhar e tal, eles se reconheceram. Sim. Saca? Eles se reconheceram, mano. Eles se reconheceram. Esse daí só pode ser fulano de tal. Né? Ih, caraca, isso, muito isso bom, é muito velho. louco, cara, porque tem um outro momento que o Musashi tá lutando com uma galera e ele sabe que tem uma pessoa dentro do recinto que tá olhando ele com más intenções. E ele tá de costas para as pessoas e ele fala assim, por que você tá aí quietinho e não me atacou? Eu tô de costas. E ele sabe, então ele sente aquela coisa que o guerreiro, ele foi além, né? Ele levou os sentidos dele além. Entende isso? Sim. É quase um sexto sentido mesmo. É o que ele chama de alcançar o vazio, né? Que é pode crer, que é desenvolvido ao longo de anos e anos e anos de treinamento. Então isso é muito louco. E além desse lado fodão, B10 pra caramba dele, dessa importância toda, eles humanizam muito o personagem, colocando essas dúvidas que a gente falou, ele mudando de comportamento. Como o único momento em que ele ri no quadrinho. No momento que ele ri, dá risada. É espetacular. Um momento... E na hora que um cara passa assim, eu não reparei na ação dele, porque esse cheiro, esse fedor, fala que ele é fedido. A gente não imagina esses caras
fedido. Mas ele anda o Japão inteiro, lutando, claro que ele fede. Não toma Aí o cara fala, banho, nossa, eu não não sei reparei o que lá. no que ele fez porque ele tava fedendo muito. Aí você fala, E olha só, eu não tinha pensado nisso ainda. E ele no começo da vida, ele era muito selvagem, assim. Ele não ligava realmente pra aparências, pras vestes, pra honrarias, pra posses, nada disso. Nunca ligou. Mas quando ele era mais novo, menos ainda. Isso entra em contraste conforme ele vai ficando mais velho, né? Porque ele vai aprendendo as outras coisas. A vida não é só o caminho marcial, ele vai aprendendo outras artes. Isso. Ele vai aprendendo a se portar como um gentleman. Ué, ele mesmo, aprende saca? a servir chá pra pessoas muito importantes. Ele faz chá como ninguém, né? É dito, tem um pro capítulo Shogun lá, lá, pro Shogun, ele prepara um chá perfeito. Aí o cara até fala, nossa, o melhor chá, acho que é o chá mais simples que eu já tomei, um dos melhores. Ele fala alguma coisa assim. Porque ele chegou num nível também de delicadeza e cuidado muito grande. Ele aprendeu muito na vida dele, né? É legal que nós vamos ter realmente momentos chaves da vida do Miyamoto Musashi. Então, quando ele apresenta o estilo Niten Ichi Ryu, quando ele se relaciona com a Shizu, um dos únicos romances da vida dele, quando ele adota o filho, é uma circunstância também que a gente vê aqui nessa biografia do Shotari Shinomori, mas é de forma mais explorada aqui nesse outro mangá. É importante dizer que tem muita coisa que é lenda do Musashi, né? Mesmo essas biografias que existem dele mais consagradas e tudo mais, ninguém tem certeza absoluta. Os biógrafos divergem muito. Tem muita Nem mesmo divergência. o livro mais consagrado, que é o do Eiji Yoshikawa, Isso. né? Não tem como saber. Não tem como Aqui, saber. aqui tem muita liberdade poética em cima, né? Cabe dizer que foi a comemoração de 50 anos do lançamento desse livro que promoveu um boom de Musashi no Japão, em 1985, incluindo o início das nossas edições aqui, o Sim, início da publicação. mas o que eu queria dizer é o seguinte, no Musashi do Gozeki Kojima, por exemplo, essa coisa do filho, eles também não têm certeza absoluta do que aconteceu e eles colocam, possivelmente foi assim, mas também pode ter acontecido isso e isso assado. Né? Eles dão outras possibilidades, porque ninguém sabe ao certo. Isso é muito legal também, né? O que eu tô ligado, que a Drica nos informou, é que o Shotari Shinomori usou um biógrafo para fazer o mangá dele, enquanto que o Gozeki Kojima e o Mamoru Sasaki usaram outro biógrafo. Então realmente diverge. Até a data de nascimento dele, né? Alguns dizem que é 1584, outros que 1585. Apenas a morte dele que se sabe que foi 1645. Então você vê, o que aconteceu nesse período? O próprio período do Japão é muito interessante, né? Porque é o período da guerra lá da batalha de Sekigahara, que foi em 1600, que definiu os rumos do Japão e deu início ao shogunato Tokugawa, que terminou de unificar todo o Japão e mudou completamente os rumos da história japonesa, porque acabou o período de guerras civis, né? E virou um período de paz. Então é um período em que os samurais já não estavam mais sendo tão necessários assim. E aí foi nessa época que começaram a sair os principais dojos, as principais obras escritas que hoje a gente tem. Porque os samurais, uma vez que não estavam atuando na guerra, eles tinham que colocar suas ideias e suas habilidades de uma outra forma para a sociedade, né? E é nesse momento que vive o Miyamoto Musashi. E aqui a gente vê, inclusive, a batalha do cerco do castelo de Osaka, que é super importante, que é finalmente quando o Tokugawa derrota o Hideyori, que era o filho do Hideyoshi, que era o rival mesmo dele, né? O cara que queria o domínio do Japão. É nessa batalha que acontece realmente o fim da disputa. E o Musashi está nessa batalha. Sim. E é aí que tem as questões das armas de fogo e tudo mais. Então é um período muito legal. E aí, como o Ale falou, esse livro aqui é famosíssimo, né, do Eiji Yoshikawa, uma obra obrigatória assim, para fãs de cultura japonesa, história do Japão, que saiu em 1935. Então, quando ele fez 50 anos, o livro voltou à baila no Japão. Assim, todo mundo começou a comentar de novo. E foi daí que nasceu o projeto para este mangá aqui, do Gozeki Kojima e do Mamoru Sasaki. Projeto que tem uma gênese interessante. Muito legal mesmo, porque olha, galera... A Drica, pesquisando, ela descobriu algumas coisas que a gente não sabia quando a gente licenciou o quadrinho. Quando isso saiu originalmente, tal qual todos os mangás, foi publicado primeiro em uma revista, né? Então saiu na revista Manga Action, em 10 de janeiro de 1985. E foi chamado de Gekiga, Miyamoto Musashi Special. E aí o que a revista fez? A revista convidou 3 mangakás para ilustrarem o roteiro do Mamoru Sasaki. Esses mangakás foram Gozeki Kojima, que ilustrou os 3 primeiros capítulos e depois o último. Depois desse teve o Motoki Monna, é um mangaká que atuou entre 1978 até 2010. Ele fez 2, né?
Ele fez 2 capítulos e a arte dele é muito bonita também, muito bonita. E depois disso, quem fez outros 2 capítulos foi o Tomohisa Nagao. Eu peço desculpas pelas minhas pronúncias, eu realmente não sei pronunciar. Fica tranquilo. Eu sei que tem gente que fica brava com isso, mas eu peço desculpas, tá? Mas aparece escrito aí na tela pra vocês, tá? E aí, beleza, vocês devem estar se perguntando, porra... E fechou as 8 histórias, né? Então esse mangá aqui só tem as 4 do Gozeki Kojima? Ou tem dos outros caras também, né? Porque pode surgir essa dúvida. Ou então vocês não acreditaram os outros caras? Mas não, galera. Aí depois que isso saiu em revista, na hora de lançar o encadernado em si, a editora Futabasha, que é a mesma do Lobo Solitário, chamou o Gozeki Kojima, ou o próprio Gozeki Kojima se ofereceu, isso a gente não tem certeza, para ilustrar todos os demais contos e fazer uma obra fechada, só com o desenho dele, mano. Refaz o que os caras fizeram anteriormente aí, no seu traço. Então, aquele dos outros caras ficou eternamente nas revistas, mas os encadernados que se sucederam depois, sendo o primeiro deles ainda em 85, só tem a arte magistral do Gozeki Kojima. Só dele, mano, só dele. E aí, saiu, vocês viram a capa aí da edição de 1985, e anos depois, em 2003, a publicação ganhou um novo encadernado no Japão, foi o que serviu de base aqui pro nosso. Modéstia à parte, a gente caprichou demais. O nosso capista, o Guilherme Barata, ele é espetacular. O projeto de capa que ele criou dialoga à perfeição com o do Kogarashi Monjiro. Então, a gente aqui... Você já tá ligado. A gente faz mangá pra nós mesmos. É do jeito que a gente quer ter. Não só mangá, tudo que a gente publica é egoísta pra caramba, é pra gente. A gente é colecionador, a gente gosta de bi e a gente quer bonito na nossa estante. E que legal que seria se tivesse os dois no mesmo padrãozinho, uma coleção Gozeki Kojima, tal qual a gente tá fazendo no padrão, todo Hirata. Hiroshi Hirata, todo Junji Ito aqui. Então fica bonitão na estante isso daí, cara. Ô Bruninho, e você falou do Kogarashi, e eu lembro que no vídeo eu comecei a contar a minha experiência lendo, e falei assim, pô cara, com poucas páginas aí eu fui percebendo que esse era um dos melhores mangás que a gente já tinha lançado. Tem todo o frescor da novidade, de um conceito diferenciado, né, que pra mim fez toda a diferença, e sem entrar no meandro óbvio que é a arte do Gozeki Kojima. Tudo bem, maravilha. E na minha mente eu pensava assim, bom, eu já conheço toda a história do Musashi, né, tal, acho que não vai ter tanto impacto pra mim quanto teve o Kogarashi. Porque o Kogarashi, na verdade, ele é um andarilho, né, um Toseinin, e todo o conceito de Toseinin foi novidade pro Ale, é isso que você tá dizendo, né? Então, como eu já conhecia de cabo a rabo a história, eu falei assim, não vai ter tanto impacto pra mim. Led engano, rapaz. Que quadrinho, não tem como não se empolgar. Difícil escolher o melhor entre eles. Difícil escolher o melhor, mas a vida do Musashi é uma coisa muito fascinante. É uma das 10 personalidades mais fascinantes aí do mundo, da história, cara. Sim. É muito, muito louco. O Kogarashi Monjiro, ele é um personagem da cultura popular japonesa, mas ele é um personagem fictício. Sim. O Miyamoto Musashi, ele é um espadachim que existiu de fato. E o cara veio com o intuito de ser o maior espadachim do Japão. E no meio da história dele, ele percebe que ser o maior espadachim do Japão não é ser o cara que está servindo o Shogun, ou mesmo ser o Shogun, é algo muito além disso. Então toda essa história de aprendizado dele é fascinante, porque além de ser um baita do entretenimento, é uma fonte de sabedoria, cara. Isso. É uma fonte de sabedoria imensa, mano, imensa. E nesse mangá aqui, o Mamoru Sasaki e Gozeki Kojima, eles conseguem transmitir essa sabedoria pra nós de forma empolgante. Tem um quadro, olha esse quadro, galera. É o Musashi de frente pra um outro inimigo dele num duelo. E olha a simetria. As espadas tocando certinho o sol. Puta, isso é lindo, hein? Só que na página inteira você vai vendo o pôr ou o nascer do sol. Se não me engano é o pôr do sol. Então o sol tá mais alto, eles estão se encarando. E conforme o sol vai descendo, tem uma hora que encaixa certinho com a curvatura das espadas, mano. Que enquadramento lindo, mano, né? Ele é muito bom, cara. O Kojima, ele é muito bom. Foda. Ele é muito mestre, velho. E aí, a gente tava falando antes, né, que em 85 voltou a febre, né? Quando o aniversário de 50 anos desse livro aqui. Só um parênteses, né? Esse livro não é só esse volume, não. Na verdade, é uma trilogia. Ou 2 volumes, né? Depende. 2 volumes. A Estação Liberdade já lançou de 2 formas aqui. Em 2 volumões e depois um box em 3 volumes ele lançou, né? Então, por ser o aniversário de 50 anos, não tava bombando só nos mangás, não. Inclusive no meio televisivo. Porque voltou-se
a falar de Musashi na televisão. Nessa época começou a sair, em 1984 na verdade, ainda antecipando o aniversário, começou a sair uma novela de TV no canal NHK, em 45 episódios de 45 minutos cada, estrelado pelo ator Yakusho Koji. E, mano, essa série, eu não tenho certeza se ela saiu aqui no Brasil, não. Mas eu tenho esse box aqui que é espetacular, é o Cinema Samurai da Versátil, que traz a série completa do Miyamoto Musashi. Esse daqui é com o astro Kinosuke Nakamura e dirigido tudo, né, pelo Tomo Uchida. É considerado, só que essa é da década de 60, a adaptação mais fiel da trilogia do Eiji Yoshikawa. Mais do que a trilogia do Toshiro Mifune? Mas por quê? Porque tem mais episódios. Porque a trilogia estrelada pelo Toshiro Mifune é filme. E aqui é uma série televisiva mesmo. Mais espaço pra contar. Mais espaço pra contar, aborda muito mais coisa. Legal. Mas bem lembrado, né? A gente tem um programa aqui no canal de Miyamoto Musashi, em que a gente fala de vários filmes lá. Incluindo esses. Incluindo esses aí, que também saíram pela... Isso aqui é da Versátil Home Video. Esses filmes também saíram pela Versátil, né? E a gente começou a falar da nossa edição. E vamos falar agora o precinho que ela tá saindo na pré-venda, a quantidade de página. Sim, é volume único, galera. Tem 268 páginas. Está previsto para chegar no final de setembro. O Kogarashi Monjiro ficou pro final de agosto. Esse, portanto, final de setembro. Conseguimos fazer aí mensal, né? O lançamento do Gozei Kojima aqui na editora. E tá saindo na pré-venda, mano, de R$ 79,90 por R$ 55,90. 30% off, mano, R$ 55. R$ 55,90. Não é possível. R$ 55,90. Eu sei que tem muita gente aí que acha que 260 páginas é um tanco. A galera acha que é tanco. É um tanco comum. Não é. Mano, você pega qualquer mangá nosso, coloca do lado de um tanco comum, que claro, tem que ser mais acessível mesmo, mas você coloca do lado e compara, você vê a qualidade, mano. Nossa Papel senhora. Pollen Bold de alta gramatura, colado e costurado para garantir o melhor manuseio pra vocês. Olha isso aqui. Olha isso aqui, mano. Ó. Que delícia. Até o cheiro disso é bom. Só tem dinite e agradece. Sobrecapa, também de alta gramatura. Um verniz. Vernizinho maneiríssimo, no padrãozinho do Kogarashi Monjiro. Vem com marcador de páginas exclusivo. E mais, no caso... agora vocês vão ficar de cara, velho. Surprise, surprise. No caso desse mangá aqui, A Lenda de Musashi, nós colocamos também 4 cards exclusivos. É isso mesmo, galera. 4 cards. 2 do Kogarashi Monjiro e 2 de Lenda de Musashi. Olha que legal, que delícia. Olha esses cards que vocês estão vendo aí, galera. Que coisa maravilhosa. Qual o tamanho dos cards? Exatamente o mesmo tamanho dos cards do Junji Ito, que nós estamos lançando aqui no Brasil. Aqui, tá aqui a coleção de cards do Junji Ito, ó. Te gostou tanto da brincadeira que decidimos colocar esse mimo aí. Exato, então é o mesmo padrãozinho, cardinho com borda arredondada, impressão na frente, impressão no verso. Ele é feito com o mesmo papel que é da capa. Isso. Ou seja, um papel cartão de muita gramatura também. E os cards ficaram muito bonitos, muito bonitos. Um mimo pra vocês merecem, né? Merecem. É brinde, isso aí é brinde. Não pode ser vendido separadamente. É brinde, velho. E aí vocês vão perguntar, mano, a galera é ansiosa. A galera tá mais pensando no futuro do que aproveitando o presente. É sempre assim. É sempre assim. Então, hora que a Lenda Musashi, vocês aprendem algumas coisas a respeito disso. Mas eu sei que vocês já estão pensando, vocês vão fazer card no Hirata? Vocês vão fazer card nos outros mangás Todo mangá também? vai ter card a Todo partir de mangá agora? vai ter card? Calma. Não é bem assim. Cada caso é um caso. Não existe resposta fácil. Não existe. Depende de muita coisa aí, né? Mas assim, eu acredito que vocês vão gostar dessa brincadeira e tem tudo pra ela vingar mais pra frente em outras obras também aqui. Olha só que maneiro, galera! Sensacional, lançamentaço, hein, cara? Que baita produto que nós estamos lançando aqui. Essa edição japonesa, que nós estamos em mãos aqui, assim como essa, mas a nossa fica até maior e mais caprichada aqui no Brasilzão. Legal. Seguindo o formato padrão do selo Drago de mangás. Bora, tá aí na pré-venda já, bora aproveitar, mano. Que maravilha, que delícia, Pau na que máquina. gostosura! É isso, rapaziada. Ó, na tela final aí vai ter links que vão levar vocês pro papel jornal de Lobo Solitário, que o Alexandre fez comigo, ficou muito legal, e também para o vídeo de Kogarashi Monjiro. Toda quarta, sexta e domingo, nós estamos por aqui. Fica um abraço
Valeu!